Pode falar. Quem nunca sentiu desconforto de ter uma dor na nuca? E ela tem sido queixa frequente entre as pessoas. E a gente se pergunta quais podem ser as causas para esse desconforto? Será que há como melhorar? As dúvidas nós vamos tirar agora com a ajuda do fisioterapeuta Renato Pupim, que está aqui comigo. Renato, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. É uma queixa comum que veio principalmente pós-pandemia. E quais são as causas que estão relacionadas, Renato? A maioria das causas, assim, está relacionada à falta de atividade física. É? Falta de fortalecimento muscular, mobilidade. Então, o sedentarismo contribui muito para essas dores no pescoço. Porque quando a gente fortalece, inclusive para trabalhar com o tablet, com o computador, isso ajuda bastante nessas posições que a gente precisa ficar com o pescoço? Mônica, estão falando muito nessa situação do celular, que as pessoas ficam olhando muito para baixo. Mas, assim, a gente tem que pensar no tempo. Antigamente a gente lia jornal, lia revista também, então ficava nessa posição. Só que ficar muito tempo, a pessoa já passa o dia inteiro sentado ou trabalhando no celular, chega em casa, deita e fica no celular também com a flexão cervical. Então isso realmente gera uma tensão nas estruturas posteriores do pescoço, levando à dor. Tá? E essa dor, como é que eu identifico que pode ser um problema e que eu preciso procurar os profissionais? Por exemplo, ela vem e volta ou ela tem uma frequência? Ela é caracterizada assim por graus, vamos dizer, Renato? Sim. Assim, o ideal é sempre você sentir um sintoma e você procurar uma ajuda médica, tá? De um profissional para te orientar. Mas assim, as dores que a gente classifica como dor mecânica é uma dor que ela é intermitente, ela depende do movimento para você sentir. Então essa é o que leva o paciente a demorar mais uma procura de um profissional. Porque a dor só vai se manifestar de acordo com o movimento. Então se eu paro de fazer aquele movimento, eu não sinto dor, então eu vou postergando isso. A dor que ela é constante, que é uma dor mais preocupante, que ela pode ter uma relação com a infecção ou com um trauma, ela tem que ser prontamente tratada. Tratada, né? Eu tenho aqui a amiga Sandra que mandou um recado pra gente, ela disse que tem hérnia de disco, sente muitas dores no pescoço e aí ela vai irradiando para o lado esquerdo, né? Ela já falou que fez várias sessões de fisioterapia, tratou com remédios também, mas ela não conseguiu uma melhora ainda. E essa dor veio após o meu trabalho, que exige muito o uso do celular e ela trabalha muito em pé também. A gente tem que analisar caso a caso. A hérnia de disco é muito comum na clínica, no consultório, porque assim, já é um desgaste do disco e a estrutura intradiscal, que é o núcleo, ele extravasa e pode comprimir uma raiz nervosa do pescoço. Então toda a inervação do braço sai da região cervical. Então se esse disco ou essa protusão ou essa hérnia de disco encosta numa raiz, ela pode ter sintomas no membro superior. Agora, ter relação ou não com o trabalho, isso é outra coisa, porque a gente tem que ver idade, como que está a vida, é sedentária, alimentação. O estresse também? Muito. O estresse também tem esse peso, né? Muito. E cada paciente com hérnia de disco, com o mesmo diagnóstico, ele responde a estímulos diferentes e tem dores diferentes. Com o mesmo diagnóstico, a hérnia é igual, mas a dor é diferente. E aí, no caso, para melhorar, a fisioterapia ajuda de que forma, Renato? Depois de avaliada, a gente tem que entender se é para fisioterapia ou se já é um caso mais cirúrgico ou não. A hérnia de disco, nesse caso, quando tem uma compressão, uma radiculopatia, quando tem uma compressão da raiz nervosa e leva a um comprometimento neurológico, como perda de força, perda de sensibilidade, isso tem que ser avaliado com mais cautela, porque pode ser sim um caso cirúrgico. Tá? E aí, no caso, que tipo de exercício, eu não sei se a gente pode falar exercício, mas de movimento que eu posso fazer para melhorar? A atividade física ajuda. Atividade física no geral. É imprescindível, né? Global. Você vai trabalhar teu corpo como um todo. Não precisa focar no pescoço. Quando já tem um problema na dor ou tem uma hérnia, cada indivíduo ele vai apresentar uma direção de melhora. Então,
a avaliação ela tem que ser individualizada por isso. É o que eu estava falando. A gente com o mesmo diagnóstico, a hernia igual, eu posso oferecer uma melhora fazendo uma extensão ou uma retração do pescoço e você Entendi. um Vai movimento depender, contrário. né? Então depende. E o exercício frequente, por exemplo, a musculação ajuda, Muito. natação, tudo ajuda, né? Não tem um assim que não O exercício traga que te benefício. faça bem. Aham. Entendeu? Então escolha Aquele a que- prática de atividade física que você mais se adapta. Aham. E aí, no caso, a dor na nuca, ela é muito mais comum nos adultos? Ou hoje a gente percebe, por exemplo, que as crianças, os adolescentes também podem reclamar? Como é que tem sido sua experiência? Hoje eu recebo mais adolescentes, sim. Adolescente já está... Antigamente a gente não tinha isso no consultório, mas hoje eu já vejo adolescente com dor na nuca. Muito por tensão, pré-vestibular, Pressão da vida que vem, né, que começa a vir. recebo muito. E também atividade física para criança e adolescente, que é imprescindível também Sempre, para evitar. sempre. E quando não se procura, né? Você falou aqui sobre o tempo da dor. Isso pode levar a complicações, Renato? Pode, porque assim, a dor crônica, a crônico vem de tempo, né? Quando a pessoa tem muito tempo, fica com muito tempo com uma dor, acaba que ele adota essa dor, faz parte do sistema dele. Então, toda vez que ele vai fazer o movimento, que ele sente a dor, o problema já não pode nem estar ali mais, só que toda vez que ele fazer o movimento de rotação, que ele sentir a dor, ele vai sentir essa dor. Então, isso se torna crônico e a dor crônica é muito mais complicado de tirar. De tirar, né? Por isso que precisa essa atenção ao corpo, Isso. né? Tem uma amiga nossa, a Irene, que trouxe aqui uma dúvida para você. Espondiloplatia tem a ver com dor no pescoço, Tem, Renato? na verdade, sim, espondilopatia é uma doença da vértebra, né, gente? Só que existe um envelhecimento natural que as pessoas não estão acostumadas. Então, sempre que tem uma dor, que faz um exame de imagem, vai ter lá alguns traços natural de envelhecimento. São as rugas e os cabelos brancos das articulações. Então, a vértebra, os ossos também vão envelhecer. Então, a espondilopatia, na verdade, é isso, um processo degenerativo natural. Renato, a gente tem uma outra situação muito comum que você deve receber também lá, né, na sua clínica, que é a fibromialgia. Quem tem fibromialgia também reclama muito de dor no pescoço? Eu tenho vários amigos aqui que infelizmente sofrem com a fibra. A fibromialgia não só no pescoço, no corpo todo, No corpo todo, né? A fibromialgia, ela tem uma situação clínica um pouco diferente, porque ela não depende muito de movimento, ela tem um fator emocional muito forte, né? Então é um pouco mais complicado e depende muito da atividade física para melhora do quadro. O Renato, o alongamento pode ajudar? Pode. Antes e durante a dor, ou é melhor tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, mas sim, na verdade, você tem que sempre estar com problema, com a mobilidade em dia. Entendeu? Então, sempre trabalhar, não esperar. Quando está com dor, a gente tem que avaliar. Tem que avaliar, Porque né? pode ser que o alongamento ajude, mas pode piorar. Quando você fala de mobilidade, para as pessoas entenderem, o que significa isso? Você dá amplitude total às suas articulações. Então, não ficar limitando o movimento. A gente tem que procurar sempre a amplitude total da articulação. Da articulação, né? A Eliana está preocupada com a filha dela, ela está redigindo aqui para mim agora, Renato, e ela falou, Mônica, minha filha de 11 anos está com muita dor na nuca. E fez o raio-x, né? Fez o exame e não deu nada. Tem que avaliar. Tem que avaliar, postura, né? Postura dela na escola, postura dela em casa. Pra fazer está os relacionado deveres, com né? o crescimento, 11 anos, menina. Que pode estar relacionado, né? Pode. Aí um ortopedista pediátrico pode ajudar muito. Pode ajudar. E exercício também, né? Que pode ajudar bastante aí, mas tem que investigar. Sempre. Né? Exercício é sempre. A gente conversou sobre dor na nuca, as causas, o que você pode fazer, o que você pode prestar atenção, com a ajuda do Renato Pupim, que é fisioterapeuta e esteve com a gente aqui. Obrigada, viu, Renato? Eu que agradeço.